quando ela chegou, eu já pedi pra ela pra tirar uma foto comigo, né? Ela já sempre muito simpática, me abraçou, nós tiramos foto, marcamos aquele momento. E aí não dava pra mim contar o relato naquele momento, que era muita gente, né? Ela é muito requisitada, então eu aguardei a hora do relato. Aí na hora que eles perguntaram, alguém gostaria de vir aqui na plateia? Eu já ergui a mão, porque eu falei assim, eu tenho que aproveitar hoje que eu vim de longe, né? Eu fui já a segunda a contar o relato lá na frente. Aí eu já contei, só que no começo eu só lembrava do OVNI. Ficou muito marcado, porque ele era muito comprido, cheio de luzinhas embaixo, era enorme. Aí o seu Milton falou que já tinha visto, ele até... Quem que é seu Milton? Seu Milton... Era um outro contratado? É um outro contratado, tá. Tá sempre nas palestras. E ele tem muitas experiências também, filma bastante. E aí ele falou que já tinha visto esse comprido, que ele até brinca que fala que parece uma samambaia de tão comprido, né? E cada um fala de um jeito. Aí depois eu comecei a relacionar, eu falava assim, OVNI tipo balão, que ele parece muito com balão. Até os baloeiros falam, não é OVNI, é balão, porque parece demais. Eu sei qual OVNI você tá falando, e eu já... Piscada, assim, diferente. Antes de acontecer Magé, no Rio de Janeiro, caso Magé, esses objetos apareciam muito. E se você olhar na linha do Instagram do Brasil UFO, você vai achar lá. Que tem, e sempre... Aí a galera, né? Os inteligentes, né? Sempre assim. É balão, porque realmente parece. Parece, né? muito. Mas aí se você for parar pra pensar, no caso ali, né? Ele não possui ruído. É no estoura fogos. É como se fosse um balão, vamos falar assim, com LED. Com LED, tecnológico. Tecnológico, uma coisa diferente, né? É, como aquelas pipas. Exatamente, e é isso que confunde. Né? Aí eu te pergunto, né? Você que tá nos assistindo. Se você fosse num planeta, se fosse aparecer num planeta, você ia aparecer com a sua verdadeira forma, ou você iria aparecer imitando alguma coisa, como por exemplo nuvens no céu, né? Imitando ali uma camuflagem, né? Isso os exércitos fazem, né? Então é algo comum, a meu ver. Aí você fala assim, mas o objeto lá, ele emitia luz, ele poderia ficar apagado. Poderia, mas a gente não sabe a razão, né? Que acontece isso e qual que... O motivo da tecnologia dele acender. Talvez, não é que ele queira acender pra se mostrar pra gente, mas algo que a luz o transportasse. Né? A luz... Enfim, mas eu vou nas minhas teorias aqui e vai longe. Mas e aí, Agilda Moura, vamos lá. Então, aí eu lembrava só do OVNI, eu falava desse OVNI, e não lembrava dos seres, porque eu bloqueei, porque assim, eu tinha, talvez, muito medo da reação das pessoas iam achar que eu tava doida, porque os seres que eu vi eram muito diferentes do que o pessoal falava, e eu acho que meu subconsciente bloqueou. Aí depois, com as regressões, eu já fiz 6 regressões, sessões de hipnose, pra tentar descobrir mais coisas, e veio muita coisa, aí eu fui descobrindo o que tinha acontecido, eu fui lembrando dos seres como eles eram, aí eu lembrei desse ser água-viva que tava do lado de fora do vidro, que eles falam que é o próprio OVNI, que é esse ser água-viva, que ele se transforma, é um ser, é uma nave orgânica. Aí que eu fui entendendo, eu falei, vamos ver se na tela que a gente consegue ver, você mostrou o ser OVNI, né? Deixa eu ver se dá pra gente ver o que você tá falando. Depois a gente vê os vídeos, tá? Deixa eu só colocar aqui o desenho que você mandou pra gente. Eu consigo mostrar aqui. Aqui é a casa onde aconteceu, né? Isso, apartamento. Essa aqui, ó. Essa aqui que eu queria mostrar. É muito parecido. É tipo isso aqui, né? Isso. E não tinha rosto, eu não consegui ver rosto. Era com isso, só pro pessoal entender, Mara. Isso não era o que tava lá fora, que você falou que era parecido com o balão. Isso era o ser. Era o ser. Então você poderia falar que era parecido com o ser da chegada? Sim, mas peraí, tem uma coisa, Cleiton. Foram 2. Eram 2. Esse tava lá fora do vidro. Esse parecido com esse desenho aí. Primeiro foi o OVNI com as luzinhas embaixo, ele recolheu a cauda e ficou só a nave vermelha. Sim. Aí eu consegui filmar. Aí depois já apareceu esse branco, né? Ele ficou todo bonitinho, arrumadinho ali pra se apresentar pra mim. Mas ele tava como OVNI ou ele tava como ser? Ele tava assim, ó, como um ser. Eu sentia que era um ser. Ou o OVNI, próprio OVNI, já é um próprio OVNI biológico. Já é algo total, né? É uma nave orgânica. Exatamente. Isso. Exatamente. Olha que louco que é, né? Sim, sim. E aí, dentro da sala, apareceu um holograma, igual de filme de Star Trek, com um polvo dentro. Parecia um polvo, mas não sei se era um Dentro polvo. da onde? Dentro da sala onde eu tava, na minha frente, é 1 metro de mim. Eu olhava pra baixo, eu tenho 1,64, ele tinha mais ou menos 1 metro. Você tava de pé? Eu tava de pé. Eu tava assim, ó, embasbacada, mas queixo caído. Você conseguia se mover? Minha perna não conseguia mexer. Você tava em choque? Eu tava em choque, total, porque você fica passado. Aí eu falei, meu Deus, eu não tô dormindo, eu não tô sonhando. Tá acontecendo no físico isso, que louco. Eu achei que eu ia infartar, eu achei que eu não ia aguentar. Porque eu falei assim, tá surreal, bizarro isso que eu tô vendo. Porque começou o apito, eu tava dormindo no sofá, o apito começou a me chamar. Vamos colocar o apito aqui pro pessoal entender o que você tá falando? É o mais próximo possível do que eu ouvi. Sim, isso aqui alguém fez pra você, né? Eu mesma peguei um apito de bolinha dentro e fiquei tentando... Esse aqui é o barulho, pessoal. E aí ele chegou próximo ao apartamento ali? Isso, ele ficou estacionado, acoplado no prédio. Ele era enorme, assim, tinha uns 8 andares, uns 30 metros, assim, o pessoal fala que é 8 andares, né? E até embaixo, o OVNI. E aí, Aí você chamou sua irmã?
Na verdade, foi assim. Esse desenho a Elisângela que fez pra mim, uma amiga. E na época que eu fui lançar o livro, eles queriam muito que eu escrevesse o livro, Era uma cobrança, assim, que eu sentia telepaticamente. E aí eu falei assim, Elisângela, eu preciso desse desenho urgente. E ela trabalhava o dia inteiro, coitada, não tinha tempo. Aí ela foi fazendo como ela achava que tinha sido. Ela falou, Mara, como foi assim, assim? E a gente fazendo logo pra publicar o livro. E aí ela desenhou assim, eu chamando minha irmã. Só que, na verdade, eu falei assim, eu não posso chamar minha irmã, porque ela não vai aguentar. Eu conheço minha irmã, ela vai desmaiar, vou ter que chamar a ambulância de madrugada. Eu falei, eu vou chamar meu cunhado. Porque meu cunhado aguenta, né? É minha amiga, né? O cunhado pode, né? Aí eu chamei, eu fui no quarto, eu falei, a minha voz não saiu, eu falei, Regi. Aí ele falou, o que foi, Mara, você tá passando mal? Eu falei, você não vai acreditar em mim, você não vai acreditar em mim. Ele falou, o que foi? Eu falei, tem um OVNI na janela. Na hora que eu falei que tinha um OVNI na janela, ele falou, não, você tava sonhando, volta a dormir. E eu branca, suando frio, porque eu já tinha visto. Ele não viu nada? Ele não viu nada, ele foi na sala, olhou, não viu nada. Mas você ainda estava vendo? Quando ele falou, já não estava mais? Não, porque eu voltei em mim. Porque eu fiquei filmando com uma defesa, aí começou 21h45, aí teve 21h45 uma filmagem de 12 segundos, depois 21h49 uma filmagem de 32 segundos, que é aquela que tá aqui. Aí pulou pra 23h56, e eu não sei onde eu tava. Ficou 2 horas, eu fiquei sem filmar. Que é essa aqui que você tá falando? Essa foi a última. Essa foi 23h59. Isso aqui já tava mais afastado, é isso? É, ele tava mais longe lá, piscando em cima dos prédios. Em cima do para-raio. E eu ficava falando baixinho. Eu falava assim, eu não posso chamar minha irmã, se ela não vai aguentar. Eu falava aquele... Não dá pra ouvir o que eu falava. Aí eu falava, já vi, pode ir embora. Eu tava em pânico total, e tremendo, o celular quase caía da minha mão, eu filmando. E ele permitiu filmar ele ficou ali, ficou parado assim atrás. E eu que ficava tremendo, né? Porque quando você dá zoom, você não consegue, né? Ter o foco ali, sai fora do corpo. Não, você tava nervosa, né? Tava muito nervosa. Aqui a direção que você tava filmando é sentido o quê? São Mateus aqui? É o norte. Porque o sol... sentido São Mateus ali. Isso, sentido São Mateus. A petroquímica fica mais à direita. Isso, fica aqui e lá é São Mateus. É onde nasce o sol, leste, é isso mesmo. oeste, norte. Zona Leste, né? Zona Leste pra lá. E aí eu fiquei filmando como... Aqui dá pra ver uma parte do prédio, né? Aqui é a janela onde eu durmo. Isso que eu ia te perguntar, Mara. Você tava dormindo num quarto ou tava dormindo na sala? Na sala. Ah, você dormiu na sala. Na época eu dormia na sala. Entendi. Aí depois que minha irmã arrumou lá uma cama... Aí você tava dormindo e algo te acordou. O que você... O apito. O apito. Aí você escutou o apito e aí que começou tudo. E era um apito insistente, mais 6 vezes. Sim. Aí você foi procurar, é isso? Não, aí enquanto eu não sentei no... Você tava sozinha na sala? Sozinha na sala. Enquanto eu não sentei, não olhei pra janela, eles não paravam. Eles queriam que eu sentasse e olhasse pra janela. E aí? Aí quando eu olhei, tinha uma luz branca muito forte, clareou toda a sala, a noite virou dia, clareou tudo. Era uma luz tão forte branca, que não que ela cegava, mas era ruim de olhar. Você não consegue olhar. E aí do lado tinha uma nave vermelha com as luzes embaixo. Mas qual a distância que tava essa luz branca da janela pra você? Uns 3, 4... É pouco, pô? Pouco. Porque o apartamento da minha irmã é tudo pertinho. Então o sofá... Daqui até o vidro ali, mais ou menos? Isso. Então é perto. E o tamanho dela? Da luz branca ou do o que você calcula a luz? A luz branca... Porque atrás da luz tá a possível nave, né, que você tá falando, né? Tá do lado. Do lado, porque a luz branca tá do lado esquerdo e a nave tá do lado direito. Sim. Imagina, esse é o prédio lá, né? É o prédio. Aqui é na rua. Essa ali no jardim? Ali no jardim. Aquele dia, gente, como que ninguém viu? Era muito luminoso, muito grande. Eu falava, como que ninguém viu nos prédios? Pois é. Mas aí que eu queria chegar também. Aí que eu queria chegar também. Porque a única explicação que eu... Como eu sempre falei, Mara, eu sempre tento juntar as experiências que eu vou escutando nas entrevistas que eu vou falando. E aí, de acordo, eu vou trazendo. Quando você fala o que iluminou, às vezes, o negócio não iluminou pra todos verem. Não. Iluminou aonde você teve esse contato, aonde você teve... O fenômeno. É como se o nosso mundo cruzasse com os deles, e por isso que é a explicação pra não ver. E aí eu lembro de um caso que eu fiz lá em Mariana, onde teve o rompimento de uma barragem lá também. Eu fui entrevistar o pessoal lá, e conversando com o seu José, ele me fala que o cunhado dele foi pescar, falou, vamos pescar à noite, que tem uns horários lá pra pegar certos peixes, né? E era à noite que tinha que pescar, então no final do dia eles vão lá pro lago, pro represinha lá, pescar. Ele falou, não, vai indo que eu já vou, né? E quando ele foi sozinho, o cunhado dele já estava lá no riacho. E no meio do caminho, ele percebeu algo que estava seguindo ele. Quando ele olha pra trás, ele fala que era uma caixa, olha que loucura. Era uma caixa, ele fala desse tamanho aqui, uma caixa. E essa caixa, eu não vou lembrar os detalhes que ele fala, mas ela tinha como se fosse um mecanismo. Sabe quando você abre um computador que tem aqueles fios dentro do computador, assim? Sim. E ela tinha um mecanismo dentro, só que a caixa era como se fosse uma caixa de acrílico. Ou seja, transparente. Olha que lindo. Na frente tinha um comando, atrás tinha como se fosse uma turbina que ele falava que ficava girando um fogo. Olha quantos detalhes. Tem muitos detalhes, assim, vocês podem conferir lá na playlist da Vila Mariana, não, Mariana, né? Cidade Mariana, né? Mariana. Lá em Minas Gerais. E o que mais me impressionou foi o seguinte, ele falou assim, que ela clareou tudo, só que a luz não machucava o olho, era muito forte, mas no caso dele não feria o olho, que nem a gente olhar pro sol, olhar pra uma solda. Mas tem casos que machuca, a pessoa fica cega. Pois é perigoso mesmo. Mas ele falou que iluminou tudo. E aí ele chegando
E aí, daqui a pouco, ela passou por ele, ele ficou embasbacado lá, ela passou por ele e, sei lá, sumiu, foi apagando, sumiu. E aí ele chegou no rio lá e falou, rapaz, você não sabe o que eu vi, a mesma coisa que você, né? Nossa, não sei o quê, mas o que foi? Ele falou, passou alguma coisa por aqui? Perguntou pro cunhado, né? Ele falou, não, passou um risco no céu, mas às vezes era um meteorito, alguma coisa assim, mas... Ele falou, não passou. Ele falou, você não viu o clarão? Ele falou, não vi. Olha, ou seja... Ó, aquele baita clarão, né? Como que ele não viu? Se algo clareou total, eu só posso ver que são cruzamentos de mundos dimensionais. Sim, né? sim. Porque ele não iria mentir. Você também, o que você ganha? É a doutora O que você ganha mentindo? Você nada. ganha muito mais dor de cabeça falando a tua história. Não é verdade? Sim. É muito mais dor de cabeça, muito mais chacota dos outros do que esse... É uma missão que você se entrega só em... Não é verdade? É isso. Então, mas aí voltando, aí acendeu a luz por causa do apito, e a partir desse momento que você acordou, o apito parou ou ele continuou? Parou. Porque o objetivo deles foi cumprido, de fazer eu sentar e olhar. Aí eu olhei a luz branca, a nave, com as luzes embaixo, aí eu virei, o celular tava no sofá, foi um milagre eu ter lembrado de pegar o celular, porque eu tava passado, nem sei como eu lembrei, desculpa. E aí peguei o celular, comecei a filmar e ele permitiu, ele ficou paradinho ali, flutuando assim, atrás da janela do vidro, porque é uma janela bem grande da minha irmã. Aí eu fiquei filmando, eu queria olhar, eu queria filmar, o celular quase caiu da minha mão, aí apareceu essa água viva branca do lado de fora, esse ser com tentáculos ficava mexendo lentamente os tentáculos, assim. Era bem suave, era uma coisa de paz, assim, trazia paz, não trazia medo. É que eu tava com medo por causa que era uma coisa muito diferente. Mas eu fiquei fascinada, encantada, é uma mistura de sentimentos. Porque você tá com medo, você tá assustado, você fica fascinado, é magnífico, extraordinário, aquilo é de outro mundo, que é uma coisa que você nunca viu. E dentro daquele holograma, eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu fiquei de frente, mas eu não conseguia ouvir nada ele falando. Ele não conversou comigo. Mas eu sabia que ele estava fazendo alguma coisa. Não sei se pode ser uma suposição, atualização de DNA, né, alteração de DNA, pode ser várias coisas. Que nem eu fiz registros acásticos agora, e aí ela falou que pode ser que eu entrei nesse tubo, nesse holograma e fui pra nave, essas 2 horas que eu fiquei sem filmar, que eu tive um lapso de tempo. A doutora Gilda explica que nem sempre pode ser abdução, um lapso de tempo. A doutora Mônica Borini acha que aconteceu algo, uma suposição também, pode ter acontecido algo. Então, assim, eu passo por vários profissionais, faço várias regressões, fiz 2 sessões de visão remota